Oi, gente, então vamos lá. Aula de administração científica e administração clássica. Primeiro, né, eu comecei explicando para vocês o que é uma teoria da administração, né? Uma teoria ela é desenvolvida com o objetivo de resolver alguns problemas. Então, existem teorias na área da administração, teorias na área social, na área da psicologia e etc. Na administração, né, nós vamos falar das teorias gerais da administração. Hoje nós vamos começar a estudar então a teoria da administração científica e da administração clássica. Geralmente uma teoria ela é desenvolvida com o objetivo de resolver um problema. No caso da administração, nós vamos ter os problemas contemporâneos, né, vão surgir no início do século XX dentro das empresas, né, dentro das fábricas, que tinha já um grande número de funcionários depois da Revolução Industrial e existia vários problemas administrativos, problemas de pessoal que era necessário serem resolvidos. Então, por isso é aí que nós temos início às teorias. Cada teoria, vocês vão observar daqui até o final do curso, que ela surge com o objetivo de resolver um problema diferente, tá? Então, geralmente, o que vai acontecer? O administrador, ele precisa conhecer as diferentes teorias para que ele possa... frente a um determinado problema, ele possa ver qual a teoria que se aplica e qual aquela que vai resolver o problema da empresa que ele está à frente naquele momento. A administração científica ela vai ter início com um engenheiro chamado Taylor, né? Taylor ele era dos Estados Unidos, ele começa a trabalhar nas fábricas na área operacional, né, como operário, e depois ele vai passando a ocupar diversos cargos até chegar nos cargos de chefia, de liderança. Portanto, ele conhece as empresas por dentro e ele vai desenvolver uma teoria da administração científica que posteriormente vai ser colocada em prática por Henry Ford. Ford, aquele das empresas Ford que a gente tem acesso aí com a automobilística até os dias de hoje. O Taylor, ele vai primeiramente identificar alguns problemas dentro das empresas, como por exemplo, falta de clareza na divisão das responsabilidades. As pessoas não sabem exatamente quem faz o que dentro de uma empresa. Não existia incentivos para que os funcionários melhorassem o seu desempenho. As decisões não eram tomadas a partir de métodos de organogramas, né, de fluxogramas, não, né, na verdade elas eram tomadas ali ao calor da hora, né, o que está acontecendo agora, o problema é esse, então tá tendo um problema que nós estamos tendo uma greve geral, como é que a gente resolve? Manda embora todo mundo, né, eles não tinham ainda isso ainda sistematizado. Uma outra coisa que era um grande problema era a falta de integração entre os departamentos. Eu estava dando para vocês o exemplo de que uma empresa da área têxtil que tem que produzir máscaras para os profissionais da saúde, né? Então, você imagina que o departamento de venda fez uma venda de 1.000 máscaras, mas isso não foi passado para o departamento de produção. Então, se não houve essa conversa, é óbvio que o departamento de produção não vai poder produzir as 1.000 máscaras, mas poderia ser pior ainda, passaram para o departamento de produção, contudo, isso não foi informado para o departamento de compras. Então, na hora de começar a produção, também não vai dar certo. Por isso, então, ele identifica esse problema, que é a falta de integração nos departamentos. No mais, também ele vai ver falta de aptidão para realizar as tarefas, né? Os funcionários nem sempre eram contratados de acordo com aquilo que eles deveriam desenvolver, assim também como os conflitos entre os supervisores e os operários, né? Os supervisores não sabiam tratar adequadamente com os operários, muitas vezes tratando-os de maneira rude, né? Infelizmente isso acontece até os dias atuais. Identificado esse problema, o Taylor ele vai encontrar 3 soluções, né? Ele vai propor em 3 fases diferentes soluções para resolver esse problema. Então, no primeiro momento, ele vai falar, olha, nós temos que resolver o problema dos salários. O funcionário precisa receber o mínimo para a sua sobrevivência e, além disso, ele também tem que receber por peça, por produção.
Uma outra coisa que ele vai sugerir é a participação nos lucros, né? Que muitas empresas do setor bancário, automobilísticos e outras empresas de grande porte colocam em prática. Ele também vai falar sobre o tempo para produzir, quanto tempo leva para produzir determinado produto. Então, ele vai fazer um estudo dos movimentos e desse tempo, para quê? Para otimizar a produção, né? Além disso também, então, ele vai fazer uma divisão de tarefas. Isso é muito importante. Então, assim, ao invés de eu ter uma única costureira que vai fazer o molde, que vai cortar a máscara, que vai costurar a parte do central da máscara, que vai costurar o elástico da máscara, o que ele faz? Ele vai dividir. Ele tem uma pessoa que só faz o molde, uma outra pessoa que só corta, uma outra que só vai fazer a parte da costura e uma outra que só vai colocar as hastes da alça. Com isso, a produção ela vai crescer muitas vezes, né? Vai crescer aí muitas vezes, tá certo? Então, isso foi num primeiro momento. Segundo momento, o Taylor, ele vai falar o seguinte, olha, ele já vai começar a trazer alguns princípios da administração. Ele vai falar, olha, é preciso ter seleção e recrutamento de pessoal. Temos que contratar a pessoa certa para aquele determinado tipo de trabalho. Além disso, ele vai falar, nós temos que aumentar o salário dos funcionários e diminuir o custo da produção, né? E ele também vai dizer que é preciso identificar e melhorar a maneira de executar a tarefa. Então, veja vocês que interessante, ele vai pregar que o funcionário precisa receber um bom salário. Até porque, né, um bom salário significa que nós vamos conseguir consumir e manter o capitalismo funcionando, né? E o que precisa, então, melhorar para que a lucratividade aumente, não é diminuir o salário do funcionário, e sim diminuir o custo da produção, tá bom? Na última fase, então, o Taylor ele vai trazer o quê? Ele vai consolidar, né, as bases da administração científica, e ele vai fazer, então, um rigoroso estudo de tempos e movimentos para poder desenvolver uma determinada função. Ele vai padronizar as ferramentas e instrumentos. Isso seria o seguinte, olha, para se produzir a tal das máscaras lá para o pessoal da saúde, todo mundo na empresa, né, todas as minhas costureiras terão o mesmo tipo de tesoura, o mesmo tipo de máquina de costura, o mesmo tipo de linha, ou seja, preciso padronizar as ferramentas, os instrumentos, para que o produto saia tudo igualzinho, né? Numa fábrica de automóveis, ele vai fazer a mesma coisa. Outra coisa importante, padronização dos movimentos. Ele vai estudar os movimentos. Quais são os movimentos necessários para uma costureira produzir uma máscara? Então, ele vai escrever isso e aí depois ele vai eliminar todos os movimentos que são desnecessários, ampliando assim, então, a produção. Ele também vai falar a importância do planejamento, né? E a importância do sistema de pagamento por desempenho. Aí no último slide, vocês terão apenas, né, um resumo dessas 3 fases, né? Primeiro, ele vai ver quais são os problemas existentes e vai tentar resolver o problema dos baixos salários, vai estudar o tempo para desenvolver determinada função. Depois que ele fez esse estudo de vários funcionários, um funcionário médio, um funcionário com menor produção, outro com maior produção, aí ele vai determinar um tempo padrão, tá certo? E aí, no segundo momento, ele vai falar sobre a administração, né? As tarefas da administração, como elas devem ser colocadas e definir os princípios da administração dentro do trabalho. No último momento, é uma consolidação, né, dos princípios da administração e uma coisa importante, a divisão da autoridade e da responsabilidade na empresa. Isso quer dizer o seguinte, é preciso definir quem manda em quem, como, até onde vai, né, o nível hierárquico dentro dessa empresa, para que a empresa, então, funcionasse, tá? E, por fim, ele vai falar, então, da importância da técnica e princípio. Para que a sua empresa obtenha sucesso, você precisa, então,
os seus funcionários precisam dominar essa técnica e conhecer os princípios de desenvolvimento daquele produto ou daquele serviço, tá bom? Daqui a pouco a gente continua.